Você já deve ter ouvido falar no jogo da baleia azul. Mas você sabia que a história toda começou com uma fake news? Boatos que se espalharam pelo mundo? A repercussão da fake news, a repercussão da notícia falsa, interferiu diretamente na realidade. Isso culminou com um boom, assim, que os adolescentes começaram, de fato, a se manifestar muito em relação a essa temática. O desenvolvimento de habilidades para lidar com a informação online é fundamental dentro desse público. Notícias falsas, deep web ou internet invisível carregada de pornografia infantil, cyberbullying. Perigos que a rede mundial de computadores representa principalmente para os mais jovens. Mas como prevenir sem proibir? A CPI, que investiga os maus tratos contra crianças e adolescentes, promoveu uma audiência pública para debater crimes cibernéticos e violência online. É o que você vai ver agora no Em Discussão. No início do ano, nós tivemos dois fenômenos que o mundo inteiro acompanhou, que não foi só o Brasil, que foi um jogo, que inclusive apareceu muito nas redes, apareceu na novela, que estava em discussão, né? E o outro que era uma série que falava de uma adolescente que cometia o suicídio, que dava algumas justificativas para tal. E isso culminou com um boom, assim, que os adolescentes começaram, de fato, a se manifestar muito em relação a essa temática, né? Nós tivemos alguns territórios que, inclusive, fizeram recomendações internas por conta do acesso, né, e do pedido desses adolescentes para atendimento. Nós apuramos que a baleia azul ela começou como uma fake news. Onde? Na Rússia. Quando? Em março do ano passado. E naquela ocasião, um veículo russo anunciou que mais de 100 jovens teriam cometido suicídio por causa desse suposto jogo. E isso acabou se espalhando pela Europa, pelos Estados Unidos, e toda a apuração que fizeram concluíram que essas mortes elas não aconteceram. Elas não estavam associadas diretamente a atos de incitação ao suicídio por esse suposto jogo, mas que a Rússia, evidentemente, também, tanto quanto o Brasil, ela tem altos índices de suicídio. Então, trocando em miúdos, a baleia azul é um aplicativo? Não é um aplicativo. Ela é um website? É um site que você acesse? Não. Ela é um jogo que você possa jogar com joystick? Também não. A baleia azul ela começou como um boato, mas ela se valeu de um efeito que está amplamente descrito na literatura clínica e está explicado desde o século XIX, que é o conceito Werther. O que é o conceito Werther? O efeito contágio. O efeito contágio ele funciona, senador Medeiros, da seguinte forma. As 120 mil tentativas de suicídio por ano no país, 12 mil mortes. Quem já tentou suicídio uma vez, provavelmente pode vir a tentar novamente. Sempre que há um caso de grande repercussão, em que a imprensa diz detalhes, conta detalhes de como o caso aconteceu, qual foi o instrumento utilizado, qual foi o método utilizado, gera um efeito de emulação, ou seja, quem já tentou suicídio pode vir a tentar de novo usando o mesmo método. Não há dados o suficientes, até pela rapidez do fenômeno, para dizer que, de fato, aumentou ou não o impacto disso. A gente ainda não houve tempo suficiente para que pudéssemos analisar esses dados. Entretanto, que houve uma demanda maior, sem dúvida alguma. A ampla divulgação que houve e toda a polêmica em torno do baleia azul acabou resultando no seguinte: fóruns que não existiam de incitação ao suicídio passaram a existir. Então, você diria que esse jogo, aqueles passos no jogo, eles foram nascendo aleatoriamente? Eles começaram com uma fake news, uma notícia falsa. Mas a repercussão da fake news, a repercussão da notícia falsa, interferiu diretamente na realidade. Eles têm uma sequência lá de, não sei se é 40 passos e tal, 50,
Primeiro você faz isso, depois você faz isso. Você diria que isso, à medida que o fake news foi pegando e a divulgação de que era um jogo, esse troço foi nascendo sozinho, essa lista? A lista, ela não existe uma lista fixa, não existe alguém que criou uma lista e essa lista se espalhou. Não, existem dezenas, centenas, milhares de listas diferentes. Cada um cria a sua. Quem quer cometer o crime, qual crime, incitação ao suicídio, pode criar a lista que melhor lhe convier. Houve uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro que identificou algumas dessas pessoas que atuaram, que cometeram crime. Qual crime? Incitação ao suicídio. Essa incitação ao suicídio, esse crime, ele existe no Código Penal desde 1940. A diferença é que, com a ampla repercussão que houve, disseminou-se um modus operandi que até então não era utilizado para a prática desse crime, que é incitação ao suicídio. E esse modus operandi ele foi disseminado por uma notícia sensacionalista, falsa, que surgiu na Rússia e cujo principal vetor de propagação no Brasil é a própria agência russa de notícias, uma agência estatal chamada Sputnik. E aí nós voltamos para a questão da imprensa, ou seja, o jornalismo de qualidade hoje custa muito caro. Então a tendência dos veículos pequenos é o quê? É reproduzir releases e copiar e colar matérias que são veiculadas por agências de notícias. Então, se alguém conseguiu plantar numa agência de notícia uma notícia como essa, não tenha dúvida de que isso vai se espalhar como fogo em canavial. Mas é isso que eu quero destacar. Um boato, ele gera consequências. Em 2012, houve um boato em Guarulhos de uma dona de casa que estaria supostamente associada a maus tratos infantis, a magia negra, etc. e tal. Esse boato circulou na cidade. Resultado, as pessoas acreditaram. E ela foi linchada e assassinada. E comprovou-se que não tinha relação alguma. Relação boa. Existe maneira de se criar ferramentas para que esse tipo de coisa seja impedido ou não há como impedir fake news? Existe um esforço global das grandes plataformas e também das agências de checagem de fatos. É um desafio também tecnológico, porque uma das formas de você combater a fake news também é evitar que esse conteúdo seja monetizado, porque existem fábricas de fake news, senador. É muito rentável. Quem produz essas notícias ganha dinheiro monetizando a audiência. Vai dar acesso, né? Tem audiência, exatamente, monetiza essa audiência. Então é muito rentável, é muito barato produzir e muito rentável. Então uma das estratégias é exatamente dificultar a monetização desse tipo de conteúdo. E trabalhar junto com agências de checagem de dados e ter jornalismo de qualidade, o que também é benéfico não só para combater fake news, mas também para o aperfeiçoamento da própria democracia. Vem crescendo os dados de suicídio, de outras questões em relação a isso ao longo dos anos. E, por conta disso, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério Público e com outras pastas, fizeram um documento que chama Traçando Redes, onde a gente discute sobre a saúde mental de crianças e adolescentes. Esse documento ele tem como objetivo trazer algumas diretrizes, mas principalmente informar que todos nós temos que estar envolvidos nesse processo, porque a criança e o adolescente transita no território. Então, ele está na saúde para fazer uma ação específica, mas ele também está na escola e é importante que as situações, por exemplo, como o bullying e outras sejam identificadas, sejam trabalhadas de forma coletiva, porque não adianta a gente pensar de forma cirúrgica, né? Onde ocorre uma situação e a gente queira resolver, porque não vai ser possível. Esse adolescente tem um contexto, tem um grupo, tem uma participação, tem uma família e tudo isso tem que estar envolvido nesse processo, porque senão as ações não são efetivas.
Nós não podemos encarar o suicídio como um tabu, nós temos que falar do assunto, nós temos que tratar do assunto. Mas existem protocolos para falar sobre isso. E esses protocolos, eles existem e estão publicados pela própria Organização Mundial da Saúde, que tem guias voltados para a imprensa de como abordar o tema suicídio nas suas apurações jornalísticas. Se você acha que a internet é um mundo de informação com possibilidades infinitas, imagine um espaço dezenas, centenas de vezes maior, onde as pessoas navegam e não são detectadas, longe do alcance do Google. É a Deep Web, uma internet invisível, um território sem lei, onde se desenrola o comércio milionário de material pornográfico envolvendo crianças. Movimenta mais de 250 milhões de dólares por ano. Na minha opinião, eu acho que seria uma grande contribuição dessa comissão parlamentar de inquérito se ela mergulhasse na investigação da atuação do crime organizado no que diz respeito à compra e venda de imagens de abuso e exploração sexual de crianças. Existem páginas, especialmente na chamada Deep Web, que são páginas dedicadas ao comércio de imagens contendo cenas de abuso sexual, de sexo explícito envolvendo crianças. Segundo o Escritório das Nações Unidas para Combate ao Crime Organizado, movimenta 250 milhões de dólares no mundo. E no Brasil não existe um histórico de operações, não só da Polícia Federal, mas também no âmbito das polícias civis, com foco nesse tipo de investigação. Então, eu acho que seria uma contribuição e uma inovação que a CPI poderia dar. Se estaria, dessa forma, focando naquilo que é mais gravoso, que é a atuação de quadrilhas que se dedicam a aliciar a tráfico interno de crianças e adolescentes, a produção a realização de abusos sexuais e exploração sexual e a produção de conteúdos que, durante esses atos de violência, e a venda desses conteúdos online. Então, existe um conjunto aí de atores que compõem uma organização criminosa que precisa ser investigado. A Deep Web é uma camada da rede que ela está invisível para os buscadores, ela não está indexada pelos buscadores, ela não está visível para o usuário comum. Uma das imagens que representa a Deep Web é exatamente a imagem de um iceberg, porque a internet aberta seria os 10% visível da linha d'água e os 90% invisível a linha d'água, que seria os espaços fechados da rede. Isso vai desde uma atividade lícita, como, por exemplo, uma intranet de um banco, até um fórum de agressores sexuais, onde eles trocam informações sobre vítimas e trocam conteúdos provenientes de abusos e atos de violência contra crianças. Diria que é do submundo, não? Eu diria que é um espaço que é como uma faca. Ela serve tanto para passar a manteiga no pão como para matar alguém. Esses conteúdos, eles têm de tudo, tem desde ativistas, jornalistas que querem produzir uma matéria, por exemplo, sobre direitos humanos em países como a Síria, em países como Venezuela, até agressores sexuais. Ou seja, se um jornalista produzir um conteúdo sobre determinados temas na Venezuela, ele muito provavelmente será perseguido pelo governo ditatorial. Agora, como toda tecnologia, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Então, não dá para culpar a faca pelo corte. Exatamente, senador. A internet não é só fonte de violência para crianças e adolescentes. Ela é também uma oportunidade para a educação. Mas até aí, a gente encontra exclusão e desigualdade. Nos lares ricos e urbanos, todo mundo navega. Já entre os pobres, o acesso não passa de 16%. E ele é feito principalmente pelo celular. Nós temos 79% da população de 9 a 17 anos conectadas à internet ou usuárias regulares da internet. Então, são 23,4 milhões de usuários de internet no Brasil
mas ainda 6,3 milhões de crianças e adolescentes desconectados. E acho que do ponto de vista, se a gente entender a internet como não só como uma via de riscos que as crianças vivem, mas também de oportunidades, de informação, de formação, eu diria também que esses desconectados devem ser uma preocupação da política do ponto de vista de crianças que não estão tendo o mesmo acesso à informação que as outras que estão online. O celular tem se tornado não só o principal equipamento utilizado pelas crianças para acessar a internet, como para muitas delas ele tem sido o único equipamento utilizado para acessar a internet. São crianças e aí eu destaco o ponto de vista da inclusão, a relevância de pensar políticas de inclusão, são crianças que não têm outra forma de acessar, não têm acesso na escola via computadores de mesa, não tem computador portátil em casa, só tem acesso via telefone celular, porque de certa forma limita a alguns tipos de uso e não outros, né? O celular ele é caracterizado por viabilizar alguns tipos de uso, mas restringir algumas oportunidades também. Uma geração que nasceu plugada, uma geração que vive, o seu mundo ele é virtual em tempo real. Ele tem acesso muito precocemente a questões do mundo, do universo adulto. Consequentemente, eu estou falando da questão da violência que chega a uma criança de 4 anos, quando a nossa geração tinha condições de maturidade de presenciar essa violência aos 18, quanto à questão de crimes, apologia ao crime, à questão sexual. É um mundo velado, é um mundo obscuro, é um mundo onde todo mundo tem coragem de fazer o que quer, porque não tem cara, não tem rosto, não tem nome. Então, aquilo que não teria coragem de fazer, enquanto cidadão, faz por trás de uma câmera, por trás de uma internet, por trás de um celular. O que é fundamental que a gente compreende e busca entender é que o desenvolvimento de habilidades para lidar com a informação online é fundamental dentro desse público e ele cresce com a idade, com a experiência online que a criança tem. A porta de entrada da internet são, de fato, as redes sociais, os aplicativos de mensagem instantânea, mas também você vê que o primeiro item mencionado é a pesquisa para fazer trabalhos para a escola. Então, também tem uma dimensão de oportunidade educativa fundamental do uso da internet. A gente precisa fazer uma ressalva importante de que, segundo essa metodologia também, o contato com conteúdo de riscos também não significa dano. Que é uma pesquisa que mede no total de crianças quantos tiveram contato com algum tipo de conteúdo inadequado. E o que mais apareceu do ponto de vista dos riscos ligados a conteúdo foram conteúdos de discriminação, seja ela racial, de gênero, questões, crianças discriminadas pela aparência física, enfim. Então, isso apareceu com mais intensidade, chegou a 52% na faixa de 15 a 17 anos. Na sequência aparece o acesso a conteúdo sexual, que apesar de ser o conteúdo que é bastante mencionado pelas crianças, não é o que mais as incomoda, no sentido de que elas se sentiram incomodadas com esse conteúdo. O principal conteúdo que incomoda crianças e adolescentes em geral, o conteúdo de bullying, né, de quando elas são afetadas por outro processo. E aí, no final, a gente tem uma lista de conteúdos mais pesados, ligados a drogas, até a questão de suicídio. Nossa geração tinha o chamado, entre aspas, bullying, mas era um bullying que nós mesmos tínhamos a capacidade de, sem precisar passar aí por profissionais, de superar essas dificuldades. Hoje, infelizmente, não, porque hoje, além do bullying ser cometido na sua privacidade, entre 2, 3, ele é divulgado nas redes sociais e as nossas crianças, partindo desta situação, elas começam a entrar num processo muito grave, psicológico, chegando do automutilamento até o suicídio. Na literatura internacional fala-se também que o conteúdo de risco ele afeta mais ou menos a criança na medida que essa criança tem a mediação de outros atores, da família, da escola, de outros pais. Uma criança pouco mediada com esse conteúdo, isolada desse tipo de mediação, é muito mais vulnerável do que uma criança que tem um pai, uma mãe próximo. E quando a gente pergunta para os pais, muitos deles ainda nem são usuários de internet, então tem uma dificuldade muito maior de fazer esse tipo de discussão em casa porque não usa. Então você vê nas faixas de menor escolaridade, aqui é um dado dos pais, não é da criança, ou por classe social,
ou por áreas rurais, a gente vê que realmente tem uma parcela dos pais que ainda não estão utilizando a rede e que, portanto, tem maior dificuldade de fazer esse tipo de mediação. Quando vocês têm famílias que ainda necessitam de um apoio para que possam, inclusive, prover cuidados básicos, né, em relação à educação, ao acesso à vacinação, a outro tipo de questão, existem aspectos em que essa família fica completamente desprotegida. E esse é um deles, né? Porque são famílias que não necessariamente têm já o seu aporte ou sua estrutura para poder fomentar, inclusive, essa proteção às crianças e adolescentes. Nesse sentido, eu acho que é de extrema relevância que o Estado proporcione, né, uma situação de apoio e não que a gente delegue exclusivamente à família esse dever de orientar. A gente começou a medir se as escolas estavam oferecendo atividades de promoção, de capacitação para o uso seguro da internet. E esse percentual nos últimos 2 anos, principalmente nas escolas públicas, ainda é muito reduzido. Cerca de 20% das escolas promoveram algum debate no último ano sobre o uso seguro da internet, o que de fato é uma política que poderia ser reforçada no sentido de que a escola seja um ator efetivamente mais decisivo nesse tipo de formação quando a gente está falando de cidadania digital. De que forma as redes sociais e os governos podem contribuir para que os pais não estejam sozinhos na tentativa de evitar que seus filhos sejam expostos a conteúdos impróprios e que também na tentativa de proteger os seus filhos, não criminalize ou culpe o aparelho e tentem retirar seus filhos do mundo virtual. Uma tecnologia muito importante que foi inicialmente criada pela Microsoft e que depois foi adotada por todas as empresas, senador Zé Medeiros, que atuam principalmente em redes sociais, que se chama-se FotoDNA. Essa tecnologia hoje é um padrão global, ela é usada no mundo inteiro e ela está sendo foi implementada pelas principais plataformas. O que é que ela faz? Ela aperfeiçoa os mecanismos de prevenção, de detecção e remoção de imagens de abuso e de exploração sexual de crianças e adolescentes. Nenhuma tecnologia será 100%, não conseguirá atingir 100% de eficiência, mas o índice de sucesso dessas ferramentas ele é muito elevado e isso tem contribuído bastante para prevenir o problema. O cenário da governança da internet ainda está em construção. Para funcionar, as soluções precisam ser acordadas globalmente. Então, encontrar esse equilíbrio entre segurança, privacidade, entre liberdade de expressão e necessidade de reprimir e prevenir situações de ódio, de violência, de abuso, exploração sexual. Esse equilíbrio, encontrar esse ponto de equilíbrio, continua sendo o grande desafio. Criança não é o futuro desse país, jamais. Criança é o presente. Se não cuidar do presente, é que não tem futuro. Nós que vivemos um momento de desgastamento no país, de corda esticada, que só prejudica a nação, é importante que nós tratemos do presente da melhor maneira possível para que nós tenhamos um futuro. Se você ou alguém que você conhece está passando por alguma situação de risco na internet, pode denunciar a SaferNet ou a CPI dos maus tratos. A SaferNet, desde 2005, recebe denúncias anônimas de crimes e violações de direitos humanos na internet. Essas denúncias elas envolvem não só crimes sexuais contra crianças e adolescentes, ou seja, conteúdos de abuso e exploração sexual que esteja disponível na rede, mas também outras violações de direitos humanos, como, por exemplo, racismo, xenofobia, neonazismo, como Vossa Excelência comentou, tráfico de pessoas, apologia e incitação a crimes contra a vida, então páginas que fazem apologia e incitação a linchamentos, assassinatos, suicídio, e também homofobia, que em que pese ainda não ser crime, é uma flagrante violação a direitos humanos e que precisa ser entendida e enfrentada como tal. A CPI está aberta para receber indagações, perguntas, sugestões e até mesmo, como foi dito aqui pelo senador presidente Magro Malta, denúncias. Se você tem uma demanda já no Ministério Público
ou você fez um boletim de ocorrência de uma criança abusada. Já existe um inquérito. Já existe a denúncia do Ministério Público. O troço está emperrado no Ministério Público, o troço está emperrado no delegado. Você já foi ao Conselho Tutelar, você pode sim fazer a sua denúncia. Porque a CPI, ela se torna um braço rápido do Ministério Público e da própria Justiça. O que nós não aceitamos é denúncia anônima de alguém que faz a denúncia, sem que ela esteja no Ministério Público, sem que ela esteja no Conselho Tutelar ou esteja numa delegacia já com o inquérito aberto. Porque é muita gente que vem à rede e inventa uma história com desafeto político para que a CPI possa desonrar alguém e cumprir o papel que ele gostaria que fosse cumprido. Não seremos nós. Só que se nós identificarmos pelo e-mail de onde veio, volto a dizer, falsa comunicação de crime é crime. Nós enviaremos às autoridades para que esse indivíduo responda. O trabalho da CPI dos maus-tratos continua no Senado, mas este programa fica por aqui. Você pode rever qualquer conteúdo da TV Senado pela internet. É só acessar senado.leg.br/TV ou pelo nosso canal no YouTube. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.